Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal ClickTNet. Hoje eu vou ensinar para vocês como criar um banco de dados e uma tabela dentro do SQL, tá? Como a sequência de aulas que eu estou fazendo aqui chegou numa parte que nós já criamos o formulário, né? Se você assistir a aula anterior, que a gente está fazendo aqui de Streamlit, então agora a gente precisa criar o nosso banco de dados e uma tabela, que vai ser um cadastro de clientes bem simples, tá? Então eu vou mostrar para vocês como fazer isso daí dentro do SQL Server. Eu estou partindo do princípio que você já instalou o SQL Server, tá? Na verdade, o SQL, aquele SQL Free, né? Que é gratuito, que tem uma certa limitação de dados, mas não tem limitação de usabilidade, tá? Você consegue fazer todas as coisas que a gente vai utilizar aqui nesse cursinho que a gente está fazendo aqui no YouTube, tá bom? Então, o que que eu vou fazer? Então, vamos já partir aí para a abertura do SQL. Então, você já instalou o SQL, você tem que ter esse aplicativo aqui, que é o Microsoft SQL Server Management Studio, tá? Eu estou usando a versão 18. E aí, aqui dentro que você vai conseguir gerenciar o seu banco de dados. Então, nós vamos abrir, né, o SQL. Eu vou entrar aqui como não usuário autenticado, que eu quero mostrar uma coisa para vocês, né? Então, tem duas maneiras de você entrar aqui, né? Através do Windows Authenticator, que aí ele vai ser um usuário administrador, ou se não, a autenticação do usuário do SQL, tá? Então, primeiro eu vou entrar aqui como Windows. Você vê que ele vai abrir aqui todos os meus bancos aqui. Eu tenho alguns aqui que eu uso de teste e por aí vai, né? O que que acontece? O que que é importante aqui destacar? O importante é que você, ao criar o usuário dentro do SQL, né, ou ao instalar o usuário do SQL, instalar o SQL, você tenha essa parte aqui de segurança, que ele tem a possibilidade de se autenticar através do Windows Authentication Mode, tá? Aliás, através do SQL Server e Windows Authentication Mode. Porque se você deixar só aqui como Windows Authentication Mode, você vai ter uma série de dificuldades para conectar de fora do teu aplicativo, tá? Dentro do teu aplicativo para o SQL. Então, sempre que você instalar o SQL e você for criar usuários para usar bancos de dados, tabelas e por aí vai, deixa essa opção aqui, ó. A segunda opção, SQL Server e Windows Authentication, tá? Então, eu vou dar um OK aqui. Eu tenho aqui meus bancos, né, meus bancos de dados, e o que que acontece? Eu quero criar um novo banco, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um novo banco, New Database, ou seja, botão direito do mouse, Database, e aí eu vou dar o nome de CRUD Python, ou CRUD Streamlit, CRUD o que você quiser, nome do banco que você quiser, tá? E aí o que que vai acontecer? Aqui embaixo ele vai te mostrar, né, os dois caminhos, um caminho ele vai guardar os dados, o outro vão ser os logs do banco aqui, tá? Geralmente não, ele guarda sempre no a mesma pasta, tá? Então aqui ele já joga aqui direto. Você pode alterar esse caminho aqui, C dois pontos barra dados, D dois pontos barra data, a unidade que você quiser. Eu vou criar aqui mesmo, e aí eu vou dar um OK. E aí ele já criou aqui para mim, ó, tá vendo? Ele já criou aqui para mim o CRUD Python. E aí se eu clicar aqui, eu não tenho nenhuma tabela aqui, só as tabelas do sistema mesmo, tá? Então, a primeira forma de você criar, né, é a forma mais, vamos dizer assim, mais difícil de, né, eu posso dizer, né? Porque o que que você vai ter que fazer, né? Você vai ter que vir aqui, dar um botão direito, New Tabela, tá? E aí, você vai colocar aqui, né? ID cliente. Aí você vai digitar um por um aqui. Aí depois você vai pôr aqui nome, nome, cliente, cliente, caractere. Eu posso colocar aqui, ó, caractere, né? Aliás, aqui ele está como um caractere, tá? Aqui tem os vários tipos, né?
de tipos, né? Ou seja, o tipo do seu campo. Não vou entrar muito em detalhes aqui, porque senão vai ficar muito longo, né? Aqui eu posso criar ele como um char de 5. Aqui um char para nome, 50, né? End cliente. Aqui eu vou pôr um char também de, sei lá, 100. Por aí vai. Então, esse aqui é só um exemplo, tá? Depois que você fez isso daqui, você vai salvar, tá? Você vai dar o nome da sua tabela. Você vai dar o nome de cliente, por exemplo. Cliente, ok? E aí, cliente. Aí você vai dar um atualizar aqui, ó. Ele criou. Sua tabela está aqui, ó. Então, posso fechar já aqui. Se eu fizer botão direito, select os 100 primeiros, né? Beleza, ele criou aqui, ó. Então, eu já tenho a minha tabela criada. E aí, através do botão direito, eu tenho todas as opções que ele já constrói os comandos para você, tá? Você pode dar um select, os novos, né? Os 1000 primeiros. Você pode editar, você pode fazer insert, você pode fazer tudo, ó. Então, por exemplo, ó, se eu fizer aqui, ó, insert to, eu vou criar aqui, ó, um insert, ó. Ele já criou para mim, ó. Tá vendo? E aqui eu vou complementar aqui os dados, ó. Então, vou fazer o seguinte, vou tirar isso daqui, isso aqui, né? Esses negócios aqui, ó, sinal de maior menor, né? Então aqui, de cliente, vou por aqui, de cliente, 01. Depois, nome do cliente, vou por aqui, Márcio, sou eu, Márcio. E depois aqui, endereço do cliente, Rua do Grito, tá? Deixa eu ver isso daqui, vamos ver porque que ele está reclamando aqui de algumas coisas aqui. Deixa eu ver. Então, isso aqui. Aí ele vai. Vamos fazer isso aqui. Tá? Aí ele está reclamando de alguma coisa. Ah, na verdade aqui é o seguinte, ó, você não precisa passar isso aqui. Você vai fazer só isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Então, o ID cliente é o 01, o nome do cliente é esse cara aqui, o endereço do cliente é esse daqui, tá? E aí eu vou fazer um execute. Ó, ele executou, né? E aí, se eu vir aqui, por exemplo, rodar aqui, ó, beleza. Ele inseriu o dado aqui, ó, tá? Beleza. Então, essa é uma maneira de você criar o seu banco de dados aqui, tá? O seu banco de dados não, a sua tabela, tá? E você, por exemplo, montar até uma query aqui que depois você pode copiar isso daqui, por exemplo, né, esse insert aqui, e levar lá para o teu programa, tá? Obviamente que aqui você vai ter que substituir por variáveis e por aí vai, tá? A outra maneira de você criar a sua tabela, né, então nós criamos ela de maneira manual, tá? Fazendo o botão direito e criando a tabela, tá? O que eu vou fazer agora aqui, ó? Eu já deixei um script preparado, tá? Eu vou deletar essa tabela aqui. Por quê? Eu deixei um script preparado que eu vou deixar para vocês lá no meu GitHub, tá? Eu vou deixar para vocês no, no, no GitHub e aí vocês podem copiar por lá, tá? Então, eu vou dropar essa tabela. Então, drop table cliente. Vou apagar essa tabela, tá? Drop table vou dropar ela que a gente fala, né? Então, vou apagar essa tabela aqui. Beleza? Se eu fizer aqui, ó. Se eu mandar executar, se eu atualizar, é aí que ele está atualizando aqui. Ó, sumiu, tá? Então, se eu fizer um select asterisco, from cliente, ele vai dar erro, tá? Beleza. Ok. Aí o que acontece? Eu já deixei preparado aqui, né? Um script
que já é preparando, né, para a aula, que ele já vai criar a minha tabela com todas as características que eu preciso, tá? Então ele já vai criar a minha chave primária, né? Ele vai criar já um arquivo, um campo que vai ser o ID cliente aqui, né? Que ele vai gerar de forma automática. Eu não vou precisar passar o ID cliente. Por quê? Dentro da lógica do nosso programa, a gente vai fazer uma chave automática. Então, a cada registro que ele inserir vai ser o número da linha, né? Então, vai ser 1, 2, 3, que vai ser o código do cliente gerado de maneira sequencial, tá? Que seria o que a gente vai utilizar, tá bom? Então, feito isso daí, né? O que vai acontecer? Eu vou simplesmente rodar aqui a minha query, tá? Aqui é importante, uma coisa aqui, ó. Tá vendo que eu estou dando um use, ó? Então, eu estou dando use no meu banco de dados, que é cru de Python, tá? Estou abrindo, né, o meu banco de dados, e aí eu estou mandando executar tudo isso daqui, tá? Então, eu vou dar um execute. Beleza. Feito isso daí, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, atualizar, e depois disso, eu vou fazer um select, como aqui os campos não são diferentes, eu não vou dar nome, né? Senão vai dar erro. Não são os mesmos campos. Eu vou dar um select asterisco. E aí, beleza, ó. Ele criou aqui, ó, os meus campos, tá? E aqui segue a mesma lógica. Se eu clicar com o botão direito do mouse e fazer um insert, olha lá, ele vai gerar para mim a mesma coisa. Qual que é a diferença aqui, ó? Deixa eu fazer rapidinho aqui, ó. Qual que é a diferença desse aqui? Você viu que eles não colocou o ID e nós temos aqui na nossa tabela o ID. Aqui, ó, ID CLI. Por que ele não colocou? Porque eu defini que esse campo é um campo sequencial, ó. É um campo sequencial, ó. ID, aqui é um campo inteiro, né, que é um numérico. E aí aqui eu defini que ele é um campo sequencial que ele vai gerar as informações na informação desse campo vai ser sozinho, tá? Bom, aí o que acontece? Para eu conseguir linkar essa minha tabela aqui, né, esse meu banco de dados, lá no meu programa, que é o que a gente vai ver na próxima aula, eu preciso vir aqui, ó, e verificar se o usuário que eu vou usar, ele está aqui, ó. Vamos ver, Security Users. Olha lá, ó, ele não tem o usuário aqui, ó, tá? Ele não tem. Então, o que eu preciso fazer? Ou eu crio, né, um novo usuário, tá? Ou eu vou dar permissão para um usuário que eu já tenho, e aí eu vou vir aqui nesse geral, tá? Vou vir aqui, ó, em Security, Logins, ó. Eu tenho aqui esse usuário Python, que é o usuário que nós vamos usar, tá? Eu tenho outros usuários aqui, de outras tabelas e por aí vai, tá? Então, nós vamos usar esse aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, botão direito do mouse, propriedades desse usuário. Aqui já tem a senha dele, tá? Que já está definida, tá? E aí, ó, eu tenho esse usuário dizendo que ele é público, ele é um server admin, ele pode fazer tudo, tá? E aí eu vou dizer em qual tabela, qual banco de dados ele tem autorização de acessar. Então eu tenho esse data services, tá? E eu vou incluir ele aqui também, ó. Eu também vou incluir ele aqui, ó, CRUD, tá? Então eu tenho ele aqui e tenho ele aqui. Aqui eu deixo ele como público mesmo e vou dar um OK. OK. Para a gente saber se funcionou, vocês já viram aqui, ó, ele já jogou o usuário para cá, tá? Qual outro teste que a gente pode fazer também? A gente vai desconectar aqui e aí a gente vai conectar aqui. Ó, então eu estou aqui, eu quero me conectar através do SQL Server Authentication, tá? Então eu vou pôr ele aqui, ó, Python. Eu tenho aqui, ó, a senha dele é admin Python e eu vou pôr connect. Beleza, conectei. Vamos ver se ele tem algum direito. Ó, vamos ver se ele tem direito a
a acessar esse aqui, ó, ele ele tem, mas eu acho que ele não consegue fazer um select. Não, consegue, tem direito sim. Ah, por quê? Porque ele é um sysadmin. Porque eu coloquei esse usuário como administrador. Se ele acessou aqui, ele vai acessar todo mundo, tá? Então, ó, se eu vier aqui, ó, CRUD Python, ó, vou colocar aqui select, ó lá, selecionou, tá bom? Então, para a aula não ficar muito longa, eu vou encerrar por aqui, tá? Para não ficar muito longo. Assista ao vídeo aí com a máxima de atenção, vai fazendo um passo a passo, tá? Se você não conseguiu acompanhar, porque talvez eu tenha mostrado muito rápido ou não, não sei, você faz um pause, vai, volta e vai testando aí, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Peço que vocês se inscrevam no canal, que você ative a notificação aí do sininho, tá? Curta e compartilhe. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, escreva aqui embaixo, que a gente vai se falando por aqui, tá bom? Muito obrigado pela tua atenção, até a próxima, tchau, tchau.